vai se programando, nós vamos ter aí, quem precisa estar aqui conosco, quem ainda não participou do Impacto com Deus, eu aconselho você a fazê-lo. É a entrada que nós temos para nossa membresia. É importante você entender isso, que são chamado trilho do vencedor. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Nós entendemos que o Senhor nos deu essas direções, amém? Então nós temos o impacto primeiro, depois nós temos consolidação, depois da consolidação nós temos os cursos de maturidade no Espírito, curso de CFL, formação de líderes, depois assim por diante, e nós queremos ver Cristo formado na tua vida. Então presta atenção, nós estamos no império de trevas, lá tinha uma forma operante de ser, não dá para eu pegar o império das trevas e trazer para dentro do reino de amor. Você tem que aprender a viver da forma como se vive dentro do reino de amor do seu Filho Jesus Cristo. E a forma de viver é renovando a sua mente. Se a sua mente não for renovada, você não tiver renovação da forma de pensar, você não vai desfrutar o que é do reino. E aí você fala assim, pastor, eu já fiz tudo. Não é questão de fazer, é questão de ser. No reino, no império das trevas você fazia, no reino você é filho. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, eu não percebo bem, mas dia 28 nós temos o nosso, então, impacto com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Acho que não tem mais nada aqui. Os visitantes, irmãos, quem nos visita hoje, levante suas mãos, por favor. Quem está nos visitando? Olha lá, levante sua mão. O pessoal está pronto? Tem que ser rápido aí. Tem que ficar atento aí, não para mim. Os visitantes estão com a mão levantadas. Então eles cansam, o braço cansa, irmãos. Musculatura, tem aqui. É daqui de cima eu consigo ver melhor. Quem mais? Então levante sua mão aí. Temos uma prenda para você. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria. Para que a gente não entre de a forma que nós estamos acostumados. Nós não queremos nos acostumar com a presença, nós queremos mais do que isso, nós queremos desfrutar da vida de Deus, em nome de Jesus. Pai de amor, nós nos posicionamos diante do Senhor, e nós cremos no Teu amor para conosco. O amor foi revelado em Cristo Jesus, nós cremos que o Senhor mesmo tem e está conosco, cremos que o Senhor multiplicará suas bênçãos sobre nós, de uma forma sobrenatural, viva e eficaz. Cremos que somos abençoados em Cristo Jesus. Cremos que o Senhor mesmo nos dá sabedoria e revelação em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, teve um certo tempo que Deus chegou para Abraão e disse: "Sê tu uma bênção". E ele falou: Abraão, você vai ser uma bênção, sê tu uma bênção. E ele, primeira coisa que ele fala para Abraão, sê tu uma bênção, ele fala: e agora, como é que eu vou fazer para multiplicar essa bênção? Aí ele entra no segundo texto, que é em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E ele começa a declarar: se você for uma bênção, Abraão, eu multiplicarei a bênção naqueles que te abençoarem. Amém? Os irmãos estão junto comigo? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala glória a Deus. Fala, você crê nisso? Então eu quero dizer isso para você porque nós precisamos entender o que é ser uma bênção. O que é ser uma bênção? Abre lá em Efésios para mim, por favor, não está no texto aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que é ser uma bênção. Efésios 1, 3. Olha o que diz: agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado. Então ser uma bênção é ser abençoado por Deus. E ser abençoado por Deus é para todos aqueles que são filhos. Nós somos abençoados por Deus. Pastor, mas tem enfermidade. Você continua sendo abençoado por Deus. A enfermidade não faz parte de Deus. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, mas eu estou vivendo uma crise financeira. Mas você é abençoado. Os irmãos entendem isso ou não?
Pastor, olha o que ele diz: com toda sorte de bênção espiritual. Tem bênção que ela é natural, mas tem bênção que ela é espiritual. Que bênção espiritual é essa que eu preciso participar e eu quero na minha vida? Nas regiões celestiais em Cristo. Eu queria que você entendesse que você já está em Cristo por causa do teu batismo. Às vezes nós achamos que não estamos em Cristo por causa de práticas da nossa vida. E deixa eu dizer para você, nossas práticas não nos definem mais. O que define a sua vida é a partir do momento que você é filho e filho amado de Deus. Pastor, e as minhas práticas? Realmente, se você ainda é filho espiritual, menino espiritual, você tem práticas de menino. Você vai ver Paulo corrigindo a igreja de Corinto inteira. Eles eram meninos espirituais, mas eles eram espirituais. A questão é que tem gente que está 40 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e continua sendo menino espiritual, com práticas espirituais de menino. E Deus fala para a gente: olha, eu quero que você tenha práticas espirituais maiores, mais elevadas. E aqui nesse texto de Efésios, Paulo está falando para uma igreja que ela é madura espiritualmente. Fala, o que é maturidade espiritual, pastor? Maturidade espiritual é quando você entende que Cristo é sua fonte de todas as coisas. E você, por causa, presta atenção, toda fé incorreta, ela produz um comportamento incorreto. E toda fé correta produz um comportamento correto. Então você tem que entender que coisas que você acreditam incorretamente estão produzindo um comportamento fora do que você tem. Por exemplo, eu posso ter um comportamento incorreto em relação à minha esposa, mas aí eu acho que eu tenho que fazer o seguinte: eu mudo o meu comportamento para mudar o meu casamento. É bênção demais, mas como que eu acredito no meu casamento? Os irmãos estão junto comigo ou não? Então, por exemplo, você vai para alguém e vai lá e ele vai dar um curso de casamento para você. Aí ele fala assim: sabe qual o segredo do casamento? O segredo do casamento é o seguinte: faz 30 anos que eu vivo com a minha esposa. Sabe o que a gente faz? Toda noite eu dou um beijinho nela e digo que a amo. Quando ele fala isso, o que ele está fazendo comigo, com você? Se eu não tiver esse comportamento, então ela não é abençoada. Então meu casamento não está bom porque eu não dou beijinho e nem falo que amo. Sendo que a Bíblia, presta atenção, não fala isso, mas é o que o mundo diz. Eu preciso então entender que é o seguinte: toda sorte de bênção que eu tenho no meu casamento não está atribuída num comportamento que eu tenho, mas o meu comportamento é fruto de uma fé incorreta em relação a casamento. Quem aqui veio da geração de pais separados? Pais divorciados? O que você tem? Você tem alguma coisa dentro da sua cabeça que fala assim: casamento não funciona. E nós precisamos ser abençoados e ser uma bênção. Pastor, como é que eu vou ser uma bênção se eu estou com uma fé incorreta? Essa que é a questão. Nós precisamos entrar em amadurecimento espiritual. Paulo vai dizer, presta atenção nisso, olha o que ele vai fazer no verso 3, no verso 4, olha o que ele diz. Olha o que ele diz no 4: assim nos escolheu antes da fundação no mundo. Olha Paulo expondo o pensamento da igreja. Olha o que ele diz ainda: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha no 5 para você ver. Ele vai assim nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, do seu beneplácito, da sua vontade. Ele está corrigindo o comportamento, Paulo, aqui? Não. Ele só está focando em Jesus. O foco em Cristo, a fé em Cristo muda o seu comportamento. É que as pessoas acham que nós temos que corrigir comportamento. Realmente temos. Quem aqui tem filho pequeno? Você tem que corrigir comportamento ou não? Por quê? Agora imagine sua mãe entrando na sua casa e corrigindo comportamento seu na frente dos outros. Agora que você já é adulto. Fica ruim? Como é que ficaria? Mas você já é um adulto, você já está casado, você já tem outro comportamento. O que eu estou querendo entrar na tua casa para falar? Como que está? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Então você e eu precisamos crescer espiritualmente. Então, por exemplo, quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu me torno igual a Jesus. Por causa do reino de amor de Cristo é assim. E quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu sou uma bênção.
não por causa dos meus comportamentos, mas meus comportamentos estão baseados nisso também, porque eu creio em Jesus de tal forma no meu casamento, que o meu comportamento e o que sustenta meu casamento é o próprio Cristo, não é o que eu faço. O que eu faço é importante, mas o que eu faço já está baseado na minha fé, então eu nem vejo e faço. Esses dias foi uma criança, me viu, eu estava acho que meio chateado no trânsito. Alguém já teve? E os pais vieram falar para mim, uma criança, olha como os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O pastor estava chateado, pai. Eu não sei o que acontecia no carro com ele. Falei, Aí eu fui falar, eu fui pedir perdão, falei, realmente, eu estou com uma fé incorreta. Eu falei para o menino, ele não entendeu nada. Eu falei, minha fé está incorreta, está produzindo comportamento correto, porque eu falei, olha o comportamento que eu estou tendo diante das circunstâncias. Só que assim, o pai dele ter esse comportamento é uma coisa, mas eu sou pastor para ele me vê tem um nível de posicionamento muito alto. Ele fala assim, imagina, como ele é criança ainda, ele fala, se o pastor age desse jeito, eu não quero mais vir no culto. Ele não falou isso, mas é o que muita gente ainda infantil tem como algo aí na vida. Os irmãos estão entendendo isso? Então, irmãos, deixa eu dizer para você, você quer mudar comportamento, muda a tua fé. Tenha outro tipo de fé, acredite que você é uma bênção, acredite que Deus está com você, que Ele não te abandona, que Ele é o seu Pai, que você é perdoado de uma vez por todas, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Amém? Os irmãos estão conosco? Amém? Amém? Então, baseado nisso, vamos entrar aqui no texto, no Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. Então presta atenção, Deus encontrou em Abraão um tipo de fé que era igual a minha e a sua. Deus encontrou em Abraão um modelo agora que não ia acabar mais, porque ele vinha já de alguns outros modelos. Ele tentou Adão e Eva, não deu certo. Ele tentou em outros modelos que ele foi fazendo e não deram certo. Mas o modelo da fé funcionou para Deus. Porque o importante não é funcionar para você, é funcionar para Deus. Porque Deus tem uma forma de lidar que precisava funcionar para ele. Então ele falou assim, o modelo que eu tenho em Abraão é o modelo da bênção. Sê tu uma bênção. Esse é o modelo de fé que eu quero que você tenha, Abraão. E Abraão, ele vai vindo com esse modelo de fé. Então Abraão era uma bênção, ele não tinha filho, ele era uma bênção? Ele era, mas não tinha filhos, foi vivendo desse jeito, foi vivendo dessa forma. Teve uma excelente ideia que Deus não aceitou a ideia dele, para ter filhos com a empregada, com a Agar. Ele falou, eu não aceito esse tipo de pensamento. Ele foi tendo algumas atitudes que foram bastante difíceis, mas Deus foi entrando na vida dele para ele ser uma bênção. Os irmãos entendem o que eu quero dizer ou não? Então você vai ver, ele traz o sobrinho dele. Deus falou, eu não mandei você vir sozinho. Ele corrige o comportamento, fala assim, está vendo? Agora você vai entender. Então ele foi corrigindo os comportamentos em Abraão, até que ele se tornasse uma bênção para os outros que estavam. Estão junto comigo ou não? Então eu quero colocar que você é igual um bumerangue. Alguém já viu o bumerangue? É na Austrália que tem muito. O bumerangue, quando ele é atirado, ele faz a função lá e volta. Então Abraão tinha que funcionar desse jeito, ser uma bênção onde ele chegasse. Irmãos, tudo que Abraão tocava, prosperava. Tudo que Abraão tinha era prosperado. Então você sabe que o bumerangue é algo que é usado, que ele vai, faz a função, depois volta. É usado como arma lá na Austrália. Então eu quero que você entenda isso. Eles lançam as armas em direção ao alvo, e quando ela não atingia o alvo, ela voltava com intensidade mais próximo da sua origem. Então deixa eu dizer para você aquilo que o Senhor tem colocado. Uma vez que Deus abençoou Abraão, se alguém amaldiçoar Abraão, será amaldiçoado. Alguém já tentou amaldiçoar você? Alguém já tentou abençoar você? Aleluia. Fala, pastor, eu sou uma bênção. Vira para quem está do seu lado e fala, eu sou uma bênção. Então presta atenção, isso significa que Deus vai amaldiçoar a pessoa,
mas como Abraão, não se pode ser amaldiçoada. Então, pode ser, nenhuma maldição mais pode ser lançada para mim. Você entende isso? Nenhuma maldição mais pode ser lançada sobre você. Mas você fica achando que as maldições chegaram para você. Sim ou não? Isso é a enfermidade da minha bisavó. Isso é o comportamento da minha nona, os italianos. Comportamento de não sei quem. Aí você fica achando que tem os comportamentos dos familiares seus. Mas você nasceu de novo. Pastor, mas geneticamente não passa? Deixa eu dizer para você, é verdade. Mas você tem que mudar a forma de você entender. Você nasceu agora de Cristo. A minha avó nunca serviu a Jesus. Ela nunca nasceu de novo. Então, se ela não nasceu de novo, ela ainda continuava no império de trevas. E os pensamentos do império de trevas dela, por mais boazinha que ela fosse, por mais excelente que ela fosse, conduziram ela para o inferno. Não tem jeito. Porque a salvação só vem de Cristo. Pastor, isso é muito difícil. Irmãos, eu só estou falando em realidade bíblica. É real isso. Se a pessoa não crê em Jesus, ela não está salva. A salvação só tem um nome, é Jesus. Não tem salvação por comportamento. Não tem salvação por algo que eu faço. Tudo tem a ver com Jesus. Então Jesus tornou você alguém abençoado. É como se alguém tacasse o bumerangue em você, quando colocasse, não encontra, volta. Vai e volta, vai e volta. Quantos aqui creem nisso? Então, pastor, quantos querem ter a bênção multiplicada sobre a tua vida? Irmãos, eu quero ser multiplicada essa bênção. Eu quero multiplicar essa bênção na minha casa, na minha família, e as pessoas que estão comigo entenderem que elas não são amaldiçoadas, porque não acontece o jeito que elas querem. Os irmãos estão juntos? Vamos entender isso? Passa primeiro. Então, primeira coisa, como que a bênção, como você multiplica a bênção sobre a tua vida? Primeira coisa, quando você honra o que Deus valoriza. Você acha que Deus valoriza um culto? Mas hoje as pessoas não entendem mais desse jeito. Por exemplo, quando acham que Deus valoriza pai e mãe? Percebe? Eu tenho que honrar o que Deus valoriza. Quais os valores que Deus dá? Presta atenção, para um irmão, para uma pessoa que serve ao Senhor. Eu às vezes vejo, irmãos, não tem problema nenhum, mas eu percebo que as pessoas recebem o tanto que elas honram. Se elas não têm honra, elas não recebem. É como se elas viessem e saem do mesmo jeito. Tem gente que vai sair do mesmo jeito do culto, mas tem gente que vai entender, se você valorizar o culto do jeito que Deus colocou, você já sai transformado. Os irmãos entendem isso? A célula, irmãos, que preciosas são as células, as reuniões. Mas aí você chega às vezes em célula, está lá o líder sentado, vendo telemóvel, aí o pessoal já chega, o que você está fazendo? Estou vendo telemóvel, estou esperando o horário da célula chegar. E a célula é algo tão valorizado por Deus. A reunião de um irmão seu é tão valorizado, a tua família é tão valorizada por Deus, porque foi Deus quem deu a sua casa, foi Deus quem deu a sua reunião. Irmãos, aquele almoço abençoado com frango do continente, ou o frango do Pingo Doce, ou presta atenção, aquele parece uma codorna, não é? Você come inteiro, não? Fala, pastor, preciso comer proteína. Você come proteína, mas aquele franguinho que está ali, com uma macarronada, com aquele molho, aí você fala, pastor, isso é valorizado, irmãos, é valorizado por Deus, o momento de você estar na mesa. Ontem nós estávamos falando, estava no almoço ontem, e as pessoas estavam falando, que são pessoas que viveram aqui na Europa, e elas estão frequentando a casa de brasileiros que valorizam o sentar na mesa. Aí as pessoas ficaram impactadas. Uma das pessoas falou assim, nossa, que senta na mesa, aqui tem comida, aqui come doce, final da sobremesa, né? Alguém tem sobremesa aqui, irmãos, ou não? Aí essa mesma irmã foi na casa de uma das células, foi pedir açúcar, falei, quem não tem açúcar, nós não comemos açúcar. Aí eu falei, Jesus, não está sabendo que é bom, tem umas coisas que é boa de açúcar, não falo para você comer açúcar direto, mas era bom. Os irmãos entendem, pudim é bom,
Ontem os irmãos lá fizeram maçã do amor, é bom. É feito. Irmão, eu só estou dizendo para você que Deus valoriza o momento que você está na tua casa com seus filhos na mesa. Ai, pastor, eu não acredito nisso. Deus valoriza. Valoriza o momento de seu filho e sua filha às vezes. Meu filho já não dá mais para andar com ele, fica bravo comigo. Eu tento andar de mão dada com ele, e fica bravo. Eu quero envergonhar ele. Falo, dá mão, Pedro. Ele fala, não, pai, agora não. Sendo que a minha filha, ela quer que eu ande com ela de mão dada e segure firme. Fala, segura firme na minha mão, pai. Falei, sim, filha, vou aproveitar enquanto ainda dá tempo. Os irmãos percebem isso ou não? Porque você não quer mais andar de mão dada. Eu preciso entender o que Deus valoriza e honrar o que Deus valoriza, para eu começar a ser mais abençoado no meu relacionamento com os meus filhos, mais no meu relacionamento e no meu casamento. Eu preciso entender que Deus valoriza o seu casamento, a pessoa que você escolheu para estar junto, o momento de você estar com ela. Mas às vezes o momento que você está com ela é o momento que você mais briga, mais chama atenção, mais... Alguém já teve isso? Não, nunca tiveram. Mas Deus valoriza esse momento. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então presta atenção, a palavra honra aqui é kabad. A palavra honra é kabad, quer dizer o seguinte, que é a mesma palavra de peso e peso de glória, kabod, é a mesma peso de glória. Presta atenção, Deus tem peso de glória, uma reunião da tua casa, tem peso de glória o teu casamento, tem peso de glória você estar reunido com a sua casa e com a sua família, tem peso. Você pode não ver, mas quem nunca teve, às vezes você tem todo o tempo, presta atenção, você já não valoriza mais, mas Deus dá valor à reunião, de estar com os irmãos, de todos estarem reunidos aqui, de todos estarem aqui. Deixa eu dizer para você, quem é pai sabe do que eu estou dizendo, quem é pai já tem filhos maiores, você gostaria de ver todos eles reunidos? Sim ou não? Não estou falando de quem tem filho pequeno, quem já tem filhos que já casaram, já foram embora, já estão fora, quem está aqui? Você gostaria de ver todos reunidos? De uma certa forma? Pastor, tem uns que são meio encrenca, que não gostaria não, mas são teus filhos. Jesus veio da mesma forma. Às vezes você é uma encrenca, ele não fala assim, não vai vir não, ele fala, vem para cá, está junto, vamos estar junto. Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala agora, enquanto você diz que honra o Senhor, você está dizendo que dá peso da sua presença e da sua palavra na sua vida. O que é entender? A palavra tem peso, eu estou aqui, eu estou apontando, eu estou escrevendo, eu estou ouvindo, tem peso. Você dando honra, não importa quem está falando. Hoje a gente quer dar honra para o interlocutor. Eu estava vendo um rapaz fazendo uma enquete, aí ele fazia a comparação entre um pregador e outro pregador. Ele falava assim, fulano, beltrano, aí ele falava, quem você escolhe? Aí vai escolhendo outro. Eu falei, mas ninguém escolheu a palavra, ele escolhendo o pregador. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas nós precisamos é da palavra. A palavra de Deus é ela que tem peso, importa quem está falando, até a mula pregou, e teve peso na mula. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Mas tem que ter aquele negócio, tem que ter aquela nuance, é bom, eu acho bênção, mas a palavra, ela te salvou, a palavra tem peso sobre você. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela tem o peso da sua vida, tem importância. Então a gente fala assim, pastor, será que eu tenho que ter a cultura da honra? Irmãos, nós precisamos dar honra a quem deve honra, pai e mãe. Nós devemos dar honra, é meu amigo, a gente vai honrar. Aí a gente vai lá no aniversário e fala assim, sabe aqueles aniversários que você já foi? Amiga, você merece tudo. Já viu o negócio? Merece nada, você acabou. Irmão, o que mais acontece aqui é com o brasileiro, se torna amigo de um dia para o outro. Minha amiga, falei, conheceu onde? Foi no metro. Fala, já é sua amiga? Já é, pastor. Ela veio com umas ideias diferentes, uma coisa diferente, e ela já falou para mim assim, já se tornou minha amiga, porque a gente se identificou. Falei, qual a identificação? Cristo? Não é. Pastor, ela falou os negócios também, eu sou daquele jeito, eu também faço isso, faço aquilo. A identificação não é Cristo. Você precisa entender que para você honrar, tem que ter uma identificação que é Cristo. Se não tiver identidade a Cristo, Jesus, não tem. E o Senhor está chamando a gente para entender isso. Então a palavra glória aqui, quando a gente fala de glorificar, de exaltar, precisa ser algo na tua vida.
Então alguém que você encontrar, que você sabe que a pessoa é de Cristo, por exemplo, seu pai, sua mãe, pessoas que estão com você, pessoas que estão junto com você, pessoas que são chamadas para você, você tem que estabelecer esse nível de honra. A honra, ela não é só para cima, ela é para baixo também. Uma vez eu lembro que nós estávamos lá no outro prédio, que é o prédio lá da Armênia, e aí um irmão falou assim: pastor, precisa mudar tal coisa. Ele veio falar comigo diretamente, como autoridade, eu ia chegar no lugar, ia dar um decreto, e aquilo tudo ia ser mudado. Eu falei para ele assim: vem comigo. Ele falou, cheguei lá e falei com a irmã do Kids, falei: você autoriza a gente fazer isso aqui, assim, assado? Ele falou: pastor, mas o senhor podia fazer? Eu falei: não, eu preciso pedindo, perguntando para você, porque eu deleguei para você a autoridade nesse lugar. Os irmãos entendem que quanto mais nós valorizarmos as coisas, nós valorizarmos relacionamentos, nós valorizarmos essas coisas, mais nós somos abençoados. Os irmãos estão junto comigo ou não? Presta atenção, a mesma palavra em hebraico para maldição é calau, fala calau. É estimar pouco, fazer pouco caso e tratar com desdém. Alguém já foi tratado com desdém, fazendo pouco caso? Às vezes você faz isso dentro da tua casa. Alguém já fez isso? Sim ou não? Eu não vou conversar. Trata com desdém. Ninguém faz isso, é verdade? Aqui não existe isso. Mas a palavra calau está dizendo o seguinte: se você não trata com estima, se você não valoriza, presta atenção, você está amaldiçoando aquela pessoa. É isso que está dizendo o texto. Os irmãos percebem isso? Pastor, está em silêncio, é uma mosca aqui, eu percebo voando aqui, ó. Os irmãos percebem? Fala assim: pastor, eu não estou te julgando, eu só estou dizendo para você o que a Bíblia está dizendo. Ele fala assim: quem abençoar você será abençoado, mas quem te amaldiçoar e tratar com desdém aquilo que eu estou valorizando, está errado. Deus valoriza vidas, irmãos. Cuidado para você não valorizar mais a reunião do que as vidas. Isso aqui só acontece porque nós estamos aqui e porque Jesus está aqui. Se não, irmãos, é um bocado de som, um bocado de luz, tudo aqui nesse lugar que não tem porquê. Os irmãos estão entendendo, percebendo isso? Fala o Senhor, então, por exemplo, amaldiçoar também, estimar pouco, atribuir pouco valor, fazer pouco caso. Você já fez pouco caso de alguém? Fala a verdade, só eu? Sim ou não? Já fez? Ah, então tá bom. Eu achei que fosse só eu. Você amaldiçoou a pessoa. Biblicamente você está amaldiçoando a pessoa. Eu não falo para você que você tem que, presta atenção, a Bíblia não fala para você ter amizade com todo mundo, mas você precisa amar todas as pessoas. Nós precisamos amar. O problema é que isso às vezes acontece dentro do seu casamento. Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi, mas me disseram que acontece isso dentro do casamento. Às vezes tem alguém que faz aniversário, você sabe, a pessoa andou com você, está perto de você, mas você diz só assim: parabéns. Faz pouco caso daquele irmão. Mas espera aí, o tempo que ela teve com você, o tempo que ela andou com você, e o tempo que ela teve junto. Esses dias, irmãos, eu passei num lugar, e eu vi um irmão que tinha me virado as costas, e uma série de coisas, e aí, o que eu vou fazer? O irmão não me viu, mas eu vi ele. Aí ficou na minha cabeça: vai, não vai, valoriza, não valoriza, vai, não vai, não vai, não vai, valoriza, não valoriza. O irmão estava no supermercado, eu falei: agora vai, não vai, acho que ele não me viu, porque você sabe que não sabe se a pessoa te viu ou não, dentro do supermercado, falei: vou passar para a gôndola, passei para outra gôndola. Alguém está assim? Passa para outro lugar, para outra fileira, e agora? Mas aí o Espírito Santo falou para mim: ele é filho, sabe porque ele não está com você? Eu peguei e falei: vou procurar, e saí procurando nas gôndolas, falei: onde que está ele? Eu que fui procurar, eu fui lá, irmãos, porque eu não vou amaldiçoar ninguém, porque eu quero crescer em bênção. Eu fui lá, cumprimentei, falei: irmão, graça e paz, sem muitos assuntos, ok? Não precisa ter muito assunto. A Bíblia fala que eu tenho que amar, eu amo, não tem problema. A questão que eu amo não quer dizer que eu tenho que ficar conversando ou ter uma amizade. Os irmãos estão junto comigo ou não? Eu só cumprimentei e fui em frente, vamos em frente,
que atrás vem gente, vamos para lá, e ir diante do Senhor. Quantos entendem isso? Então preste atenção, quando seu filho fala com você, e você ele não lhe dá atenção, faz pouco caso, ainda que isso jamais tenha passado na sua mente, você está amaldiçoando seu filho. Muitas vezes fala assim, pastor, por que eu preciso conversar com meu filho, olhando no olho dele? Porque você está dando atenção àquilo que Deus te deu e àquilo que você ama. Várias vezes a minha esposa falou, você está me ouvindo? Às vezes eu estou escutando. Alguém já teve isso? Eu estou falando aqui do meu caso, amém, irmãos? Eu sei que não acontece com você. Sim. Já aconteceu com você ou não? Fala, você está me ouvindo? Eu falo, não, eu só estou te escutando. Aí depois você vai fazer tudo o contrário do que eu falei. E é verdade, alguém já teve isso ou não? Porque eu não depositei o valor que eu tenho com ela. Eu devo depositar com ela o valor. Então, qual o valor que eu dou para ela? Então eu tenho que olhar para ela, dar toda a atenção para ela, para nós estivermos conversando. Mas infelizmente acontece só comigo, acho que deve acontecer com você, tem algo chamado telemóvel. Alguém tem isso na sua casa, telemóvel aqui? Acho que ninguém tem telemóvel aqui. Acontece com você. E aí você não dá atenção devida. O que você está fazendo? Estou vendo jogo de futebol. O jogo de futebol, às vezes, deixa eu falar, você não tem problema. Você pode assistir o seu jogo de futebol. Tem, às vezes, mais valor do que eu estou colocando. Você está dizendo o seguinte, pelo texto bíblico, se eu não te dou atenção, fala para você, estou rejeitando aquilo que deveria. Pastor, você está causando problema para mim. Eu estou mesmo. E essa é a minha intenção, para você ser uma bênção, amém? Abre lá em Números 23, 21. Presta atenção nisso. Olha o que Balaão vai fazer lá no texto. Olha o que diz aqui. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deixa eu dizer para você, a forma como você vê a pessoa, faz você se voltar para ela. Nós precisamos mudar a forma de ver. Eu não posso ver ninguém como carnal, porque se eu vejo alguém como carnal, eu já não dou toda a atenção que é devida àquilo que Deus está dando atenção. Eu preciso ver os irmãos como irmãos que são extremamente espirituais, mesmo que sejam meninos. Menino espiritual precisa de atenção de menino, precisa que ele cresça no comportamento, mas não quer dizer que ele não é filho. E às vezes nós julgamos, achando que o comportamento está liberando ele do lugar. Deixa eu dizer para você, o comportamento é importante, mas o mais importante é que ele seja uma bênção. E para ele ser uma bênção, eu tenho que corrigir o comportamento e depois declarar que ele é uma bênção. Porque o diabo já faz todo o tempo isso. O maior, presta atenção, a maior astúcia do inimigo é não colocar fé no seu coração. Ele fala para você o seguinte, não, você não tem jeito, você não vai mudar mesmo, você está vendo, você não tem coisa, está vendo, ninguém olha para você, ninguém te dá atenção. Alguém já foi atacado nesse nível ou não? Ninguém te ouve. Alguém já teve esse nível? Aí o diabo está atacando você para você não ser uma bênção, e dentro das circunstâncias você vai entender isso. Então o Senhor não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Então eu quero que você entenda o seguinte, Deus não vê você da forma como você vê. Deus vê você como uma bênção. Deus tem pensamentos de bênção a seu respeito. E por que nós vamos ter pensamentos contrários, se Deus tem pensamentos de bênção a nosso respeito? Se o seu comportamento não atrapalha Deus, sendo que a tua fé estava em alguém que se comportou direito, que é Jesus. Então Jesus já se comportou, Jesus já foi santo, Jesus já fez tudo o que precisava diante do Pai, diante do que Deus precisava. Então ele é homem e ele é Deus. Então Jesus já foi completo para Deus. Então a minha fé em Jesus me traz alguém que muda os meus comportamentos. Então quanto mais eu enxergo Jesus como Deus vê Jesus, mais os meus comportamentos são alterados. Os irmãos entendem isso ou não? Então nós precisamos de um posicionamento, porque senão você vai sair amaldiçoando meio mundo. Quem aqui já amaldiçoou alguém por causa de comportamento?
Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Me deixe sozinho. Sendo que Jesus não veio daquele jeito. Pastor, então eu posso me comportar se você nasceu de novo, você ainda é menino na fé, você vai ter comportamento que não vão mesmo condizer com a sua fé. Então você vai ter um comportamento de menino, sendo que você está 10 anos, 20 anos na igreja, porque você ainda não cresceu. E Deus está falando para você, eu quero que você cresça e seja uma bênção. Pastor, como é que eu faço isso? Se rodeia de relacionamentos que são uma bênção. Por exemplo, a sua célula é uma bênção para você? Mas o que acontece às vezes que tem uma pessoa que é uma encrenca na sua célula? Como é que você vê? É uma bênção mesmo? Ou você foca no problema? Sim ou não? Sim ou não? Você tem 5 filhos, mas tem um filho que o negócio é difícil demais. Como é que você faz? Eu estou falando para você, você foca em quem não está dando resultado. Você começa a falar, em vez de você envolver, você vai o seguinte, aí você dá mais atenção no comportamento, aí você perde a bênção. Porque se Deus, presta atenção comigo, com você, se Deus tivesse dessa atenção no comportamento, você estaria aqui hoje? Teve algum dia da sua vida, em todos esses anos nessa indústria vital, que você não orou? Teve algum dia? Teve algum dia que você não leu a Bíblia? Teve algum dia que você ficou irritado com algum atendente de algum lugar? Teve ou não? Enquanto você estava conduzindo no trânsito, irmão, se tiver alguém assim, irmãos, eu vou orar hoje para você ser arrebatado e ir para o céu hoje, porque, irmãos, presta atenção, nós precisamos entender, ser uma bênção dentro daqueles olhos forem bons. Jesus fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas presta atenção, se os seus olhos forem ruins, todo o corpo será ruim. Qual os olhos que nós precisamos ver? Eu preciso dos meus olhos abertos, porque senão eu vou ver tudo como problema, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo não tem fé. Os irmãos entendem que a minha fé vem pelo meu olhar. Os olhos que Deus tem sobre mim, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre nós, Ele não desvia o olhar, Ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. A Bíblia diz que Ele está junto, que Ele está perto. Então Deus não mudou a forma de ser. O problema é que inventaram que Deus está pronto para te punir, e que algo ruim que acontece na sua vida é Deus carcando a moleira e te arrebentando, e você sendo disciplinado com uma enfermidade, com um cancro daqueles mais severos, e que Deus está falando assim, isso aí tem a ver com Deus, está vendo? A pessoa não... Irmãos, que forma de ver é essa? Que pai é esse? Nós temos um pai celestial que me ama. Alguém que me ama vai tacar cancro em mim, vai enviar um cancro daqueles mais pesados, para eu ficar angustiado, para eu ficar abatido, para eu ficar triste. Que pai é esse? Você queria ter um pai desse? Eu não quero nem me relacionar, porque eu vou ficar triste, abatido. Eu vou querer ficar lá dentro do quarto, trancado, porque ele me mandou um cancro. Os irmãos estão entendendo isso? Deus não te amaldiçoou, Ele te abençoou. Deus abençoa você. Eu quero que você tire esses comportamentos, esse pensamento contrário, de uma vez por todas. Deus não quer te punir porque você errou. Se Ele disciplinar, Ele te disciplina como você ama. Teve uma vez que um rapaz, ele caiu em adultério, ele veio me procurar. Ele falou, e agora, pastor, Deus me perdoa? Eu falei, te perdoa. E a minha esposa? Eu falei, não sei. Eu falei, tá vendo? Deus é mau. Eu falei, não, irmão, você tinha que ter pensado antes de você fazer. Porque a disciplina de Deus pode ser sua esposa. Ela nunca mais querer se deitar com você. Ela nunca mais querer estar com você. Isso pode ser disciplina de Deus. Aí você fala assim, não, pastor, isso não é de Deus. Eu falei, não, irmão, você que é menino na fé, você acha que não tem consequência o que você faz. E tem crente que acha que não tem consequência o que faz. Deixa eu dizer para você, você é uma bênção, você tem que ter comportamentos corretos
a partir dos pensamentos que Deus tem a seu respeito. E Deus não tem pensamentos de morte, Deus só tem pensamentos de paz. Por que você vai se enfiar com outra mulher? Eu falei para ele. O que você foi se enfiar com outra? Não, pastor, a carne é fraca. Eu falei, a carne é fraca, irmão, mas agora, e agora? E agora, José, a festa acabou, a luz se apagou, o povo sumiu, e agora? Ela falou, pastor, o senhor me ajuda? Eu falei, ajudo. Você quer contar na minha frente? Pastor, vai voar tudo quanto é coisa, tira aqui da sua sala. Eu tirei, irmãos. Eu lembro que a gente tirou coisa da minha sala, vaso. Nós tiramos tudo. Mas quando contou para ela falou, eu já sabia, pastor. Falei, mulher, eu já sabia. Falei, por que você sabia? Eu falei, para os comportamentos em casa. A forma como ele me toca, a forma como ele me tocou. Eu falo então, quer dizer, ele não honrou o que devia ter sido honrado. O diabo vem, entra com outra esposa, com outra pessoa no meio do relacionamento para bagunçar tudo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, como o diabo age. Honra aquilo que Deus deu nas suas mãos, mesmo que as coisas sejam muito difíceis, mesmo que seja o contrário do que você imagina, mesmo que a sua casa, presta atenção nisso, seja uma sucursal do inferno. Pastor, como é que é isso? Tem lugares que tem tanta acusação, tanta condenação e tanta culpa que ninguém consegue ficar lá dentro. Começa a tornar os lugares uma bênção, onde você trabalha, aonde você vai. Pastor, as pessoas só reclamam. Irmão, abençoa o seu patrão. Abençoa as pessoas com quem você trabalha, mas ele não é crente, não importa, ser tu uma bênção em todo lugar que você vai, honra o que Deus te colocou. Houve uma ocasião que o Senhor amaldiçoou uma figueira, ela também não usou da expressão, eu te amaldiçoo, mas ele disse, olha, não vai haver fruto em ti. Deus nunca disse isso para você. Deus disse para você que você frutificaria, que você seria uma bênção. Olha que ele disse, ser tu uma bênção, você seria abençoado, frutificaria e multiplicaria. Deus colocou já um decreto de multiplicação, de avanço e de bênção na minha vida e na tua. Então, é importante para você entender isso. A palavra abençoar no hebraico quer dizer barak. Fala barak. Também significa ajoelhar-se e abaixar-se. Tem coisas que você precisa entender isso. Não dá para você somente lavar pé de quem te passa a mão na cabeça. Às vezes tem que lavar pé de quem, às vezes... Vou dizer para você, irmãos, eu lembro que eu não fui lavar o pé do meu pai. Falei, mas por que eu vou fazer isso? Ele não fez nada para mim. Eu ficava encontrando significado. E não tinha significado nenhum. Mas ele falou, você tem que fazer porque você é meu filho. Você foi chamado para abençoar o seu pai. Mas a partir do momento que a casa se posiciona para honrá-lo, ele começa a mudar o comportamento dele. Eu estou falando isso para você diante do Senhor. A partir do momento que nossa casa começa a servi-lo, porque ele tem uma enfermidade, ele é acometido de um AVC. Quando ele é acometido de um AVC, presta atenção, ele fica com o lado direito. Meu pai, eu não lembro o pai é o esquerdo, o papai. O lado esquerdo paralisado, ele ainda conduzia e tudo. A casa toda entra em um posicionamento de honra. A casa começa a colocar, então toda a atenção se volta para ele, e agora as pessoas começam a honrá-lo. Quando começam a honrá-lo, a figura dele começa a mudar. Ele começa a emagrecer, presta atenção, ele começa a comer nos horários corretos, ele começa a dormir, ele começa a entrar em um posicionamento diferente, porque a casa trata ele agora com honra. Minha mãe está aqui, não vou mentir não, você lembra disso? Eu estou falando isso para você que vem vindo aqui. Então, a atitude às vezes de alguém dentro da casa só está com uma atitude de mudança de honra. Começa a honrar o seu filho. Não estou fazendo para você fazer o que ele quer na hora que bem entende, mas entra com posicionamentos de honra. Muda isso. Isso faz parte de bênção. Você é uma bênção.
Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Seja uma bênção na tua célula. Seja uma bênção onde você chegar, onde você trabalhar. Quantos estão comigo aqui? Então olha ali no texto novamente, ele diz aí: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Irmãos, isso é importante, nós sermos uma bênção, para que todas as famílias tenham um referencial aqui, que nós somos uma bênção. Quantos aqui entendem isso? Amém? Você precisa entender o que é isso. É claro que dizer para os outros eu te abençoo é uma coisa muito importante. É muito bom nós liberarmos a bênção, mas atribua valor. A bênção precisa ser atribuída de valor. Se não for atribuída de valor, não tem nada. As pessoas sabem quando você valoriza e quando você não valoriza. O seu casamento, às vezes, seja atribuído de valor, o momento que vocês estão juntos. Deixa eu dizer para você, teve um casal que decidiu, eles compraram um cofre para telemóvel. Vocês já viram isso? Vocês já viram? Quem já viu? Você coloca os dois telemóveis e programa só para ele abrir o cofre do telemóvel das meia-noite até as 8 da manhã. Alguém já viu isso? Eles programam lá o negócio para abrir só no outro dia de manhã. Pastor, como é que eu faço se tiver alguma intercorrência? Liga lá no telefone fixo. Sedote, tem alguma coisa aí? O cofre do telemóvel. Mas deixa eu dizer para você. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque você pode estar no telemóvel sem valorizar. Os irmãos entendem que eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim, irmãos. Eu estou pregando para mim. A reunião não tem, eu abençoo, mas eu não valorizo. Quer dizer, que bênção que é essa que você não valoriza? Tudo que você não dá valor não é abençoado. Jesus é assim. Tudo que tem valor para Deus é abençoado. Os irmãos estão junto comigo? Irmãos, não ignora ninguém não. Tudo aquilo que você amaldiçoa, seca. Você já amaldiçoou alguém? Se você foi por alguém, deixa eu dizer para você, que você não valoriza, vai secar no teu coração. Você sabia? Relacionamentos às vezes com pais. Se você amaldiçoou, você não deu valor, seca. Secou, seu coração está seco. Quando Deus quer falar com você, começa dando valor, pequeno valor. Pastor, um pequeno valor já começa a ser uma bênção. Dá outro pequeno valor, as coisas começam a mudar. Dá outro valor, as coisas mudam. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então torna-se menor e até morre, porque tem coisas que vão diminuir dentro de você. Irmãos, tem pessoas, tem maioria brasileiros aqui, tem irmãos que estão indo embora, eles não dão valor para essa terra, eles estão sendo repelidos agora. Eles não entenderam, mas já não tem valor para eles. Essa terra tem muito valor para mim, muito valor, até às vezes mais valor de quem que nasceu aqui, porque quem nasceu aqui às vezes não valoriza a terra que tem, já foi embora, já está lá na Suíça, já está na Alemanha, já está em outro lugar. Eu coloquei um casal que veio aqui, eles eram da videira de Hamburgo, eles estavam aqui conosco, e eles trouxeram o pai deles aqui, a mãe dele analfabeta, estava sentada aqui, ela escutou toda a palavra, ela falou, pastor, a palavra foi para mim, eu nunca tinha ouvido isso. Uma portuguesa, muito simples, de uma mulher, esposa de um pescador, ali da região de Aveiro, estava aqui, falou, pastor, como é que é isso? Sabe o que acontece, irmão? É que às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado. São pequenas coisas, o lugar que você nasceu, som, mexe lá, às vezes acontece isso. Irmãos, me ajuda. Preciso de ajuda. Os irmãos, preciso me ajudar. Eu não quero amaldiçoar ninguém. Quero valorizar o som. Amém, irmãos? Então, presta atenção nisso. O que eu estava falando, irmão, me tirou do fio da meada. Jesus amaldiçoou uma figueira que não tem fruto. Volta no teu coração alguns valores que precisam voltar. Tem algumas coisas que você parou de valorizar. Valoriza a oração, Deus valoriza a oração.
Ele fala para nós, orai sem cessar no Novo Testamento. Fala, ora sem cessar, valoriza, porque se não valorizar, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. A leitura bíblica, irmãos, valoriza, porque se você não valorizar, aquilo vai acabando, vai acabando, vai acabando. Oração coletiva, quando vocês estão na mesa sentados, levanta alguém, tem alguém para orar aqui, tem alguém para orar. Os irmãos percebem, esses dias me chamaram para ir num lugar, lá, eu lembro que falaram assim, me chamaram pastor, eu sou pastor, o que espera de um pastor? O que se espera de um pastor? Ou ele dá uma palavra ou ele ora, porque todo mundo fica olhando para mim e fala assim, o que o pastor está fazendo aqui? Não é verdade? Se o médico vai, o médico está fazendo, ele veio procurar alguém, ele veio aqui para fazer consulta. Mas se um pastor está indo, é porque o pastor precisa ou dar uma palavra ou abençoar alguém. Eu falei, deixa eu fazer uma oração aqui. Aí o pessoal ficou olhando, eles ficaram olhando, nós fechamos o prédio lá de Braga, né? A renda, amém? Aí, eu fui lá, aí eles, cara, você é pastor? Eu falei, sou pastor. E o que o pastor faz? Eu falei, ora, vamos orar? Estava lá uma senhora, dona Alberta, que é a senhoria. Eu falei, vamos orar, dona Alberta. Ela não sabe orar, tinha 3 pessoas lá e ficaram olhando. Irmãos, o que você valoriza? Eu valorizo a oração. Eu não estou nem aí com o outro, o que ele vai ficar pensando ou não, mas Deus valoriza a oração. Eu coloco um pequeno valor, e deixa eu dizer para você, parece estranho, mas aquela oração eu sei que fez algo. Eu pelo menos agradeci ao Senhor pelo contrato que nós estamos assinando, poder alugar isso, tem pessoas ali, tem gente ali. Não é por causa de ser igreja ou lugar, não é só isso não, é porque o Senhor está nos dando provisão para isso. Começa a valorizar pequenas coisas que o Senhor valoriza. Relacionamentos Deus valoriza. Os irmãos estão junto comigo ou não? Oh Senhor Jesus. Deixa eu falar um outro ponto, se eu ficar só nesse, que eu acho que eu vou ficar só nesse ponto, mas não tem problema. Mas presta atenção, lembra quando chega um menino? Quem vai valorizar alguma coisa de menino? Chega um menino, numa reunião, que não come, guarda tudo que ele tem. Imagina você assim, você coloca ali o Tito, ele vem para uma reunião dessa e vem com uma lancheira dele, fala, mãe, eu vou levar 5 pães e 2 peixes. E ele traz a marmita dele. Só que ninguém aqui olha para a marmita dele. Mas alguém vai procurar alguma coisa em você, já não tem. Mas ele valorizou tanto o alimento dele que ele guardou para o momento exato. Aí todo mundo procura, o que vai acontecer nesses últimos tempos? As pessoas estão procurando pequenas coisas valorizadas. As pessoas não estão procurando coisas de grande valor, mas as pessoas estão tão desvalorizadas, as coisas estão tão desvalorizadas hoje, que os valores familiares, os valores de coração, os valores de atenção, que eles procuram. E naquele momento da multidão, ele procura algo para alimentar uma multidão inteira. Ele acha algo pequenino. Ele acha 5 pães e 2 peixes. Deus valorizou 5 pães e 2 peixes. Na mão de Deus, o valor multiplica-se. Eu não sei o que Deus tem colocado na tua mão. Irmão, seja uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, uma família. Nós precisamos aprender a valorizar isso. Deus atribui valor, tudo que é atribuído valor, e você começa a atribuir também, você abençoa. Os irmãos entendem hoje isso? Bem, quero que você chamar a sua atenção para o Senhor está valorizando essa terra é bendita. Qual o valor que você dá? Comida é ruim, não sei o que é ruim, não sei o que, irmãos, presta atenção, valoriza o que Deus valoriza. Deus ama essa terra, começa a valorizar. 900 quilômetros de praia, irmãos. Você nunca morou? Às vezes eu esqueço que eu moro numa cidade que tem praia, sabia? Quando eu chego ali embaixo, que eu falo, tem praia onde eu moro. Alguém já teve isso? Não. Os irmãos precisam entender isso. Qual o valor que você dá no seu casamento? Tem valor? Não valoriza também, não sai valorizando aquilo que Deus não valoriza. Pastor, o que Deus não valoriza? Deus não valoriza aquilo que não faz parte dele, que não tem a ver com ele.
Deus valoriza a comunhão? Muito. Foi a igreja primitiva assim? Que tipo de comunhão? Todo tipo de alimento. Fala, vamos comer junto. Não sei quem fez parte aqui, mas tinha muitas igrejas no Nordeste do Brasil, que você tinha que ir para o culto de domingo trazendo um presente. Você sabia disso ou não? Você trazia um presente para os irmãos. Você não ia para o culto sem levar um presente para aquele que você lembrava. Falava, vou levar um presente para ele. Naquele dia a roupa era engomada. Lembra da goma? Goma Pox? Alguém lembra dessa goma? Se não tinha, pega maisena com água, engomava para ir lá, mas era o dia de estar com o Senhor. O valor era alto, porque era a melhor roupa, era um presente para os irmãos que lá estavam. Deus valoriza o que Deus valoriza. E os outros, não sei, mas passa esses valores para os seus filhos, porque hoje as pessoas não estão mais passando esses valores. Se for no culto, se não for, não tem problema nenhum. Todo dia tem culto, todo dia tem algum lugar, tem internet. Se tem uma coisa que Deus não valoriza, deixa eu falar para você, é você longe do corpo, lá na internet, assistindo simplesmente. Às vezes você não tem condição, tem os irmãos assistindo. Às vezes não tem condição, mas Deus valoriza nós estarmos juntos. Amém. Pastor, hoje o senhor lascou o verbo aí. Agora vem a pergunta de $1 milhão aqui para você. Quero fazer essa pergunta. Pastor, como é que eu sou curado da inveja? Já teve inveja? De carro? É o que acontece. Alguém já teve ou não? Foi a verdade aí, irmãos. Você não cobiçou, mas você já teve inveja da família de um, família do outro? Sim ou não? Ai, pastor, eu sou santo. O problema é que esse é o problema. Presta atenção, presta atenção. Nós precisamos às vezes nos tornar fã de algumas pessoas. Você sabia que é fã? Estou falando para você se tornar fã, é abençoar a vida daquela pessoa. Começa a abençoar aqueles que você tem inveja, aqueles que você está vendo de uma forma diferente. Começa a abençoar. Isso muda você. Começa a abençoar aqueles que Deus abençoa. Os irmãos estão junto comigo ou não? Aleluia. Uma unção vai vir sobre a tua vida. É inevitável que essa unção venha e que você seja transformado. Amém? Aleluia. Eu quero só colocar o último ponto. Quando você recebe o que Deus envia. O que Deus envia para você? Então, deixa eu dizer para você, o que Deus enviou? Terra da promessa. E tem a ver com isso daqui. Enquanto você não crê que essa é a terra da promessa para você, você vai ficar em dúvida e titubeando, de um lado para o outro. Pastor, como é que eu sei que a terra é da promessa? Presta atenção, você via 10 espias vendo a terra de uma forma errada. Olha lá, presta atenção. Primeira coisa que eles viam, olha lá. Próximo aqui. Próximo. Verdadeiramente a terra mana leite e mel e dá fruto. Bênção demais, tem gente que só vê desse jeito, mas olha o restante que eles veem. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Já viram gigantes, já viram situações difíceis, e eles continuam ali, olha, as cidades são muito grandes, fortificadas, também vimos ali filhos de Anak, os amalequitas, que habitaram no Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus, que habitam na terra da montanha, os cananeus, e ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. O que eles estão dizendo aqui? É uma bênção a terra, mas está cheia de gigantes, está cheia de dificuldade. Toda vez que você vê a terra desse jeito, você não se torna uma bênção. E Deus está chamando a gente para abençoar a terra. Amém? Olha Josué e Caleb, como que eles viam a terra. De 10, só tinham 2, amém? 10 simboliza a lei. Quem é legalista, irmãos, nunca consegue ver bênção em nada. Ele consegue só olhar para ele, para o umbigo dele. Fala, eu sou uma bênção, se isso aqui só está bem, essa igreja, outro dia o irmão falou isso para mim, pastor, o seu louvor só sobrevive porque eu estou aí. Eu falei, então vai embora. Eu falei mesmo. O irmão falou desse jeito, pastor, sabe por que o louvor está bom? Porque eu sou formado lá nas faculdades, não sei das quantas, eu fiz não sei o que, seu louvor só funciona porque eu estou aí. Eu falei, irmão, pode sair agora.
Se você não for embora, eu vou te mandar embora. Pastor, não é, porque ele falou que era uma bênção. Ele se acha tão poderoso que ele está debaixo da lei, ele acha que tudo é formado por causa dele. Tem gente que acha que só o seu casamento só sobrevive por causa de você. Porque se não fosse você, seu casamento não subsistiria. Quem disse isso para você? Porque você está aqui, porque você faz, continua. Eu só estou dizendo para você que você está vendo muito gigante do outro lado. E o teu casamento é uma terra da promessa de Deus. Só que você está vendo tanto gigante do outro lado, que aí você, assim, que você acha melhor que os outros. Você se acha melhor que a outra pessoa, que as circunstâncias. Olha o que eles viram lá, Josué e Caleb. É isso aí? A primeira parte é bênção. Eu estou brincando com ele. A primeira parte é bênção. Olha a segunda: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará dessa terra e nola dará. Irmão, você acha que o Senhor não se agrada de você nessa terra? Você acha que o Senhor não se agrada de você no seu casamento? Ele se agrada de você. Você acha que o Senhor não se agrada de você com seus filhos? Os irmãos estão entendendo ou não? Você tem favor de Deus. Irmãos, 1 minuto do favor de Deus, irmãos, muda toda a circunstância. Um momento só. Quantos estão junto comigo? O Senhor se agradar, a terra aqui mana leite e mel. O que é leite e mel, pastor? O que é o leite? Alguém precisa matar alguém para tirar leite? E mel? Também não. Não vai ter morte. Estou ralando, pastor, estou morrendo de trabalhar. Eu entendo você. E o leite e o mel? De onde vem? Uma terra de promessa. Quantos aqui entendem isso? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Às vezes nós nos levantamos como o Senhor, fala: Senhor, esse negócio que o Senhor me deu, essa família que o Senhor me deu, esse casamento que o Senhor me deu, mas você não escolheu. Irmãos, percebem isso? Esse filho que o Senhor me deu. Irmãos, deixa eu dizer para você, o Senhor está com você. Amém? Retirou-se deles e se ao seu amparo. Olha lá, o Senhor é conosco, não os temais. Então você precisa entender o significado da perfeição está em Cristo e não em você. Irmãos, deixa eu dizer para você, não é porque você é cristão que você tem que ser perfeito. Perfeição está em Jesus. Mas tem pessoas que acham que, uau, deixa eu dizer para você, seja você. Seja uma bênção para quem o Senhor colocar para você. Quantos entendem isso? Pastor, o que eu tenho que lembrar? Você tem que lembrar que existe 2 tipos de realidade. Presta atenção. A realidade positiva e a realidade negativa das promessas. Pastor, tem realidade negativa aqui em Portugal? Bastante. Tem realidade negativa no seu casamento? Bastante. Nos seus relacionamentos com os seus filhos? Bastante. Mas tem realidades positivas. Estão vivos? Positivo. Tem Deus? Positivo. O Senhor está com você? Positivo. O Senhor não te desampara? Positivo. Os irmãos estão entendendo que nós precisamos entrar com realidades positivas? Eu tenho onde ir trabalhar, eu tenho o pão de cada dia? Positivo. Os irmãos estão entendendo? São realidades positivas que eu preciso entrar. Mas se eu entrar na realidade negativa, eu falo: ó vida, ó céus, ó azar. Alguém lembra do Hard? Quem dessa época lembra que eu estou dizendo? Tinha um bichinho que ele era o Hard, ele só reclamava. E nós precisamos ver a realidade positiva dos seus filhos, da sua casa, na sua família. Veja a realidade positiva. Os irmãos estão junto comigo ou não? Deus ama todos. Quantos aqui entendem isso? Mas Ele gosta de alguns que agrada-se dEle. Você sabia disso? Deus te ama, mas tem alguns aqui que querem agradar a Deus. Sabia disso? Eu quero agradar a Deus. Eu sei que Ele me ama, mas eu quero que Ele se agrade de mim também. Ele me conhece. Ele quer te conhecer. Os irmãos estão juntos? Eu queria que nós agora chamássemos a equipe de louvor. Pastor, hoje o Senhor me atacou. É verdade. Me perdoa. Só estou falando isso para você entender o seu coração. Quantos entendem o que eu quero dizer? Eu vejo algumas pessoas que elas não estão valorizando o que Deus está valorizando. Culto é valorizado, irmãos. Célula é valorizado. Pai e mãe são valorizados.
Os irmãos estão percebendo? Pastor, Deus valoriza férias e descanso? Valoriza férias e descanso, sim. Aproveita, desfruta. É verdade, eu estou falando para você.